O tema tem sido tratado lá dentro da Comissão Brasileira. O tema, o Big Data na agricultura e as políticas públicas relacionadas a isso. Nós estamos bem no início da criação, da concepção do Big Data da agricultura. Tá? Vamos deixar bem claro isso. Tanto no início que, algumas semanas atrás, no Congresso Internacional de Agricultura de Precisão, o presidente eleito da Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão, colega nosso, o professor Ian Yuli, lá da Massey University da Nova Zelândia, ele, isso em São Luís, nesse congresso, há poucas semanas atrás, ele fez uma menção a algo que eu compactuo muito com ele. Nós, acadêmicos, temos que ser muito centrados, né? E ele fez uma menção ao que nos parece que está se criando, que é a bolha digital da agricultura. Né? Ele fez essa menção assim, de uma forma muito informal, e eu gostaria de colocar aqui, só para a gente não se exaltar excessivamente com relação ao tema. E sim trabalhar centrado em aspectos o mais técnico possíveis. Terceiro aspecto que eu gostaria de levantar o que é o Big Data? É uma junção de pequenos dados, tá? Uma junção de pequenos dados. Cada um coleta um pouquinho de dado e nós construímos um grande conjunto de dados. E ele fica big. Muito bem. Quais são os gargalos? É evidente, gente. Vamos lá, vamos lembrar, 15 anos atrás nós já começávamos com os computadores de bordo nas máquinas, principalmente da cana-de-açúcar. O setor de cana foi o primeiro a utilizar computador de bordo. O que é o computador de bordo? Alguma coisa para coletar algo de dados para que o gestor saiba o que anda acontecendo lá dentro daquela cabine. Né? E aqueles dados sempre foram utilizados para fins de fiscalização, policiamento do funcionário. Mas não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que fazem 15 anos que nós estamos apanhando, porque nós não temos, e vamos continuar tendo muita dificuldade, e hoje de manhã foram apontados aspectos de limitações, muita dificuldade em termos de conectividade. Afinal, quem cria o Big Data é a internet, que vai conectar os pedacinhos de dados. E internet sem conectividade não existe. No meio agrícola, nós não temos conectividade, gente. Nós temos muita dificuldade para expandir. Um país continental onde a cobertura de sinal celular não existe, nós sabemos disso. Então, nós temos que evoluir nas tecnologias de comunicação para termos a conectividade. E, paralelo à conectividade, nós temos que ter compatibilidade de dados. Compatibilidade de dados gerados por sistemas privados e, portanto, sistemas próprios de cada fabricante. E o conjunto de dados do usuário é formado por este conjunto de máquinas coletando dados. E cada máquina de uma propriedade diferente, portanto, de um formato diferente. E de um sistema diferente para a acessibilidade ao dado. Por enquanto, nós estamos falando de dados coletados pelas máquinas, prioritariamente pelas máquinas. E agora, pelos sistemas que passam por cima de nós, né, satélites e imageadores em geral. Por último, quarto aspecto que eu gostaria de apontar é a necessidade do entendimento de que, agora falando da agricultura, a pecuária tem as suas peculiaridades e o conceito é muito semelhante, mas na agricultura, nos nossos 59 milhões de hectares, se nós queremos aprender com os dados, nós temos que intensificar, adensar os dados. Os dados têm que ser densos e georreferenciados, senão nós não vamos aprender o que o dado quer dizer para nós sobre onde é que a lavoura produziu e onde a lavoura não produziu.
né? Então, nós precisamos entender que o dado precisa ser conceituado para a agricultura, ele precisa ser conceituado em termos de adensamento e de georreferenciamento, ou seja, o dado preciso saber de onde veio para começar a formar camadas e, a partir das camadas, formar conhecimento novo. Com essas minhas provocações, então, eu convido inicialmente a doutora Mary para fazer as suas colocações relacionadas ao ponto de vista e à experiência do lado americano da representatividade que ela representa, que ela traz aqui, que é dos agricultores. Okay, thank you very much. Thank you to CNA for having me here. You've already paid me a compliment because I'm not a doctor, but thank you. So it's my pleasure to be here and talk to you a little. É um prazer estar aqui e falar a vocês um pouco sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, da perspectiva do produtor. E eu acho que tem sido uma experiência de aprendizado muito boa para todos nós. E como agricultores, nós aprendemos muito sobre dados pequenos e grandes dados, né? Em abril deste ano, o escritório de agricultores, que é bastante semelhante à CNA, fez uma pesquisa entre os nossos agricultores e sobre os benefícios de Big Dados ou de os benefícios da agricultura de precisão. Nós queríamos verificar que estávamos chegando aos consumidores corretos. E tivemos muitos benefícios. 83% dos produtores disseram que, usando a agricultura de precisão, eles tinham muito mais informações para tomar decisões. 76%, isso foi muito interessante de ver. Essa pesquisa foi feita várias vezes, que eles tinham mais confiança como gestores agrícolas. Conhecer todos os dados. Aumentou a produção em 72%, 61% disseram que aumentou a sua eficiência operacional e um pouco mais da metade disse que havia reduzido custos. Então, feedbacks muito positivos em termos de agricultura de precisão. Mas, por outro lado, ainda havia preocupações sobre o uso e a coleta de Big Dados. Eu acho que as coisas que vimos na tela são os problemas principais. O primeiro é a propriedade e o controle dos dados. Nos Estados Unidos, é muito importante que você não una as duas coisas, que são totalmente diferentes. Ou você é proprietário dos dados, quase toda empresa que eu perguntei disseram, bom, você é um agricultor, eu sou dono dos meus dados? Sim, você é o dono dos seus dados. Mas se eu perguntar, eu controlo os meus dados? A única pessoa que tem o controle, que eu saiba, a não ser que eu permita que a empresa tenha esse controle, se eu chegar a um tratorista, por exemplo, eu olhar no computador, eu vejo o tratorista dirigindo o trator até a sua casa. Então, o controle é bastante diferente de propriedade. Privacidade e segurança são muito importantes para os Estados Unidos. Nós tivemos muitos problemas com a lei. Nós temos a lei de liberdade de informação. Se todos os nossos dados, as pessoas podem pedir acesso a qualquer tipo de informação, mas nós queremos nos certificar de que os nossos dados são armazenados de forma a não estarem disponíveis para o governo, porque senão qualquer pessoa na comunidade ambiental ou nas sociedades humanas ou dos Estados Unidos quiser nos processar por alguma violação de animais, nós temos que ceder essas informações. Então, ter os dados disponíveis para o agricultor e a portabilidade desses dados, eu vou voltar a falar sobre isso mais tarde, qual é a qualidade e onde o dado está armazenado. Essas são as principais questões que vimos discutindo já há alguns anos. Eu acho que esse slide dá uma ideia bem clara de onde estão as pessoas. 64% dos agricultores disseram que estavam céticos ou temiam a agricultura de precisão. Eu não sei o que está acontecendo, não conheço bem, eu estou desconfiado de alguma das empresas com as quais eu trabalho. Então, nós dedicamos muito tempo educando, instruindo os agricultores, informando-os, ajudando-os a entender melhor. Mas também achamos que um pouco de ceticismo e certificar-se de que o progresso está
funcionando bem, está indo como esperado, é também muito importante. Bom, nós começamos no escritório agrícola com a questão do Big Data. Foi há 3 anos e meio. O meu telefone tocou, eram alguns agricultores do país me perguntando, antes de plantar na primavera, várias empresas vieram até mim e queriam que eu compartilhasse todos os meus dados sobre o que eu estava plantando e queriam que eu assinasse um contrato, como é que eu aplicava fertilizantes, etc. Talvez eu pudesse ter assinado o contrato ou não. Bom, mas agora o plantio acabou e eu tenho tempo de ler o contrato. Eu li o contrato e eu não gostei do que li. O que você sabe sobre isso? E nós não sabemos nada a respeito. Então começamos a perguntar a outros grupos agrícolas, os nossos grupos do setor agrícola, e começamos a fazer visitas, a visitar empresas em todo o país e perguntar o que eles estavam fazendo com os dados, o que continha a sua política de privacidade, o que eles pretendiam fazer. E no final decidimos que os agricultores tivesse algum impacto nessa questão, nós teríamos que criar um grupo para discutir. Então convidamos representantes da União de Agricultores, que é uma organização geral de agricultores dos Estados Unidos, de arroz, soja, trigo e milho. Sentamos em volta da mesa e pedimos aos representantes da empresa de tratores, da Monsanto, de uma empresa de produtora de sementes, Raven, que é uma empresa de tecnologia pioneira, como a Monsanto e a Dell, para sentarem-se à mesa também. E ficamos nessa mesa por cerca de 7 meses. Quais são os problemas? Nós aprendemos com os prestadores de tecnologia, nós aprendemos com os agricultores e, no final, nós produzimos 13 princípios com quais todos concordamos. Bom, o que eu acho que é muito importante é que o governo não estava e não está envolvido nesse processo. Nós percebemos que desde o início era muito melhor ter os agricultores se sentarem com o pessoal do agronegócio do que trazer membros do Congresso ou do governo para a mesa de discussão e ter alguma coisa imposta em termos de lei ou regulação com as quais não pudéssemos trabalhar. Então eles não participam do processo. Eles sabem da existência, sabem o que estamos fazendo, mas por razões específicas não participam do processo. Então no final de novembro nós assinamos esses 13 princípios, dissemos, bem, queremos continuar a conversa, isso não é o fim da discussão, e dissemos para outros grupos, se vocês quiserem se unir e se acreditam nesses 3 princípios, nós adoraríamos tê-los conosco. Hoje nós temos 38 grupos que já se uniram a nós nessa iniciativa. Há questões que discutimos, há políticas, propriedade de dados, transparência, o que fazer com os dados, portabilidade de dados. Ou seja, são perguntas, questões que nós tentamos discutir, que vocês vão ver no segundo slide. Depois, quando os grupos começaram, depois que concluímos os princípios, esses princípios são maravilhosos, eles disseram, mas será que talvez não precisássemos fazer algumas coisas que desse alguma vida aos princípios, em vez de ser apenas um pedaço de papel? Então, mais uma vez, uma das perguntas no questionário era, você está preocupado com que alguém tenha acesso aos dados da sua fazenda ou não? E 67% disseram que sim, que estavam preocupados. Honestamente, eu acho que eles estavam mais preocupados com as possibilidades regulatórias, que o governo pudesse ter acesso aos dados e exigir mais alguma coisa deles, mas havia também preocupações com o setor privado. Então, pense, se eu tivesse um agricultor sentado aqui, o que eles lhe diria que seus 3 problemas são? Eles estão muito preocupados com as grandes empresas receberem informações demais e depois sua capacidade de manipular o mercado. Essa foi uma das coisas que as empresas disseram, vocês estão preocupados que nós vamos fazer isso? Eles ficaram muito surpresos com esse tipo de preocupação. Então, nos 6 meses de discussões, esse foi um dos problemas que surgiram. Mas na nossa pesquisa, 61% disseram, sim, estamos interessados. E, na realidade, se pensarmos sobre o meu estado nativo da Ohio, um dos maiores produtores de soja e de milho dos Estados Unidos, se eu tivesse 3.000 tratores no estado de Iowa, no primeiro ou segundo dia de colheita em todo outono,
qualquer pessoa que tivesse acesso a muitos dados poderia jogar com o mercado. Então é de fato uma preocupação. Uma outra preocupação, eu coloquei esses nomes aí, eles não têm significado nenhum, mas como agricultor, eu posso me sentir muito à vontade dando meus dados para o John Deere, mas se John Deere for passar os dados para a Pioneer, eu já vou ficar preocupada. Algumas vezes eu confio na empresa, às vezes não, mas quero ter a opção de passar os meus dados para quem eu quiser. E, por último, mas não menos importante, a preocupação com as empresas de mini sementes. Eles querem meus dados, depois querem analisar chuvas, aplicação de fertilizantes, qual foi a minha produção, e depois vão me dar uma receita de como eu devo proceder no ano seguinte. Se eu mandar esses dados para eles, eles não vão voltar lá de cima, eles não vão voltar da sede, eles vão voltar até do meu vendedor de semente, que vai dizer, bom, aqui está a receita para o que você vai fazer no ano que vem. O grande problema com isso é que, frequentemente, o vendedor de sementes é o meu concorrente quando eu quero alugar um pedaço de terra. Então, hoje, o meu concorrente sabe mais sobre aquele pedaço de terra que eu venho alugando há 10 anos do que eu gostaria que ele soubesse. E isso pode aumentar o valor do aluguel. Como generalização, se eu dissesse que um agricultor aqui no Brasil daria todos esses dados para vocês, se eu não me importo, ou dá para alguém daqui a 2 milhas de distância, ninguém se importa, mas não para o vizinho. Eles não querem que os vizinhos tenham acesso a esses dados. Bom, outra coisa importante que eu gostaria de mencionar como preocupação, vocês lembram como nós começamos? Como as pessoas disseram, eu li um contrato e não gostei do que eu vi. Mas muitos dos nossos agricultores hoje dizem, oh meu Deus, o problema é que eu não sou advogado, eu não quero ser advogado e eu não quero contratar um advogado para ler os contratos que eu assino. Então, num exemplo aqui, alguém falou sobre 17 mil políticas de privacidade e 172 palavras que nós encontramos na página 25 dessa política que nos disseram que nós estamos procurando. Então, os agricultores perguntaram, será que não é possível que essas políticas sejam mais transparentes? 67% disseram que estavam preocupados com o problema e que isso afeta a forma como eles usavam os dados e a empresa com que eles escolheriam para trabalhar. Bem, em relação, 15 das pessoas que assinaram a política original se reuniram e nós decidimos criar um avaliador de transparência de dados. E eu explico isso nos Estados Unidos como um cruzamento entre um selo de aprovação de boa condução doméstica. Então, os relatórios de consumidor passam por isso, qual é o melhor carro, por esse ou aquele motivo, qual é o melhor liquidificador, etc. Então, diz, bom, esse é o preço, essa é a qualidade, aqui está a frequência de defeitos. E esse selo de aprovação se nós gostamos, então nós vamos te dar um selo de aprovação, dizendo às pessoas que podem confiar no produto. E, mais uma vez, atualmente nós temos 25 participantes. Você não precisa ler toda a lista, a ideia é que ainda é uma abordagem bastante equilibrada entre agricultores e fornecedores de serviços, mas sem a participação do governo nas discussões. Bem, é uma forma bastante semelhante, um formulário bastante simples. São 10 perguntas para as empresas e nós perguntamos, se na primeira pergunta, por exemplo, a meu pedido, os meus dados originais podem ser deletados quando o meu contrato expirar? Ou você vai passar os meus dados adiante? A segunda coluna é sim ou não. E não é sim, eu vou fazer isso com os dados ou não. É sim, é transparente no contrato ou não, não está transparente no contrato. Na terceira coluna, se eu ainda tenho mais dados, eu posso procurar saber. Bom, nesse caso, se eu receber uma solicitação, você pode deletar em 30 dias sem problema. Então, é um formulário bastante simples para que os agricultores entendam. E vocês podem dizer o selo de transparência de dados que nós vimos usando já há alguns anos. Então, as empresas pagam os custos disso porque eles acreditam que é uma boa ferramenta de marketing. Bom, eu acho que é muito importante entender que trata-se de transparência. Trata-se de fazer com que as empresas tenham contratos mais transparentes e melhores. Não se trata das empresas dizerem, é isso que nós queremos, porque o que eu quero no contrato pode não ser o que você queira num contrato. Então, por exemplo, essa pessoa que
Uma das coisas que elas dizem no contrário, ali no segundo parágrafo, é que nós geralmente não compartilhamos informações pessoais em dados coletados por máquina com outra empresa. Isso vai me deixar com muitas dúvidas. Em geral, mas tudo bem. O Climate Corp vai dizer, bom, nós pretendemos permitir que você apague as suas informações. Mais uma vez, pretendemos não me dá muita segurança. Tem muitas saídas por aí. E, infelizmente, e eu alertei vocês, né, que haveria um slide que vocês não gostariam. O que o Climate Corp diz aqui, há algumas semanas eles publicaram esse uploading, transmitindo ou armazenando, ou seja, colocar os dados disponíveis aos produtos do Climate Corp. Você concorda em usar, reproduzir, exibir, modificar e distribuir esses dados em relação aos produtos da Climate Corp sem qualquer remuneração. Ok, eles são muito transparentes. Eu gosto do que eles estão dizendo? Não. Mas alguém pode não se incomodar. Então não se trata deles terem me dado a resposta correta, mas se são transparentes ou não. A segunda questão que o nosso outro grupo das políticas originais estavam preocupados com o que aconteceria com os meus dados e qual a portabilidade e qual o controle que eu tenho sobre esses dados. Então, mais uma vez, uma das perguntas que nós perguntamos é: o seu dado é portável entre equipamentos, fabricantes? Muitos deles disseram que não sabiam o que não era. Nós temos uma grande preocupação em relação a silos. Nós temos algumas empresas que nós acreditamos que estão criando silos de dados, que eles não querem que os dados, de onde eles não querem que os dados saiam, porque aí eu serei um parceiro eterno. Então, estamos procurando formas para que isso não aconteça. Nós tivemos muitas discussões sobre qual a quantidade de dados. Eu acho que é interessante, as pessoas me dizem que você pode coletar 7 gigabytes de dados por cada acre ou hectare de milho, ou 93 milhões de acres de terra, por exemplo. Isso se traduz em 145 milhões de DVDs anualmente apenas sobre dados, com dados sobre milho. Ou seja, é um volume enorme. O que eu vou fazer com todos esses dados? Essa é uma outra grande preocupação dos agricultores. Bem, os agricultores também nos disseram muito claramente que estavam muito interessados em ter acesso a alguns tipos de repositório de dados centrais que eles pudessem usar, e que era importante que o repositório de dados tivesse agricultores no seu conselho. Bom, a coalizão de dados decidiu criar um repositório de dados onde os agricultores pudessem colocar seus dados como se fosse uma conta de poupança no seu banco. Você colocava os dados ou com uma conta corrente. Se você quer mandar dinheiro para alguém, você aperta um botão e o dinheiro vai. Se não quiser, você não faz. Nós não pretendemos usar esses dados, mas pretendemos dar aos agricultores controle sobre os dados. Bom, desde que eu dei meus dados a uma empresa, por um momento eu perco o controle, mas eu sei que antes de apertar aquele botão, era o que eu estava fazendo. Não é com o dado que sai do trator no minuto que o trator sai da concessionária. Eu acho que é uma coalizão muito interessante. Um dos pontos que não discutimos hoje ainda, da perspectiva da RS, talvez temos falado sobre um ângulo diferente. É que temos esse grupo de 5 universidades dos Estados Unidos, de vários locais dos Estados Unidos, do escritório de agricultura. Nós temos alguns fornecedores de tecnologia, de equipamentos, mas uma das razões que eles participam é porque eles não têm os dados para fazer o tipo de pesquisa aplicada que eles tinham. E eles querem ter a capacidade de fazer essa pesquisa aplicada. Eles acham que muitos agricultores no seu estado lhes repassariam os dados, mas eles não sabem. Talvez isso esteja no bolso há muito tempo, talvez tenha poeira, tenha terra, não funcione mais, talvez tenham perdido, talvez tenham dado para outra empresa. Dizer, bom, os nossos dados estão lá. Essa é uma forma que os dados estarão lá. E se você quiser apertar um botão e compartilhar os dados com a Universidade de Nebraska e fazer algum tipo de estudo, tudo bem, você aperta o botão e lá se vão os dados. Mas parte do princípio que há um controle por parte do agricultor. Nós teremos uma cooperativa em que os usuários e proprietários do repositório gerenciarão esses dados, esse repositório. Isso maximizará a gestão de dados que não serão usados livremente. A ideia não é que nós vamos concorrer com a Monsanto, ou John Deere, ou Dell, ou quem quer que seja. Nós simplesmente vamos manter os dados. E você quiser apertar um botão e compartilhar com John Deere, ou Monsanto, ou a Dell,
ou sua seguradora de automóveis ou a sua universidade, apenas aperte o botão. Agora, amanhã, se você se aborrecer com o Dell e não quiser mais compartilhar dados com eles, eles terão os dados que você já mandou, mas não receberão novos dados. Essa é uma grande forma de, na realidade, manter os agricultores no controle dos seus dados. Isso que alivia a preocupação, é a portabilidade. Bem, se eu for a Monsanto e usar as sementes da Monsanto durante 6 anos, e eles têm 6 anos de dados meus, e eu decidir que esse ano outra empresa tem melhores empresas para mim, melhores sementes para mim, então eu quero mudar de empresa fornecedora. E se eu for a Monsanto, talvez eles me deem meus dados de volta, talvez não. Talvez os dados voltem num formato que eu não possa utilizar. Agora, quando eu peso as sementes das duas empresas, eu me dou conta de que eu vou ter que abrir mão de 6 anos de dados que eu passei para aquela empresa. Bom, se isso for colocado no repositório, muito bem, se o agricultor deu 6 anos de dados para a Monsanto, tudo bem, mas ainda tem 6 anos de informações ou de dados no repositório que ele pode passar para outra empresa. Outro ponto que eu gostaria de levantar é que nós temos também pequenos agricultores que estão preocupados e que se acham que se as empresas vão ganhar muito dinheiro com dados, então, e se são dados dos agricultores que eles estão usando para ganhar dinheiro, então eles deveriam também participar desses benefícios financeiros. 66% disseram que era importante ou muito importante. Eu já perguntei a muitas empresas do que elas acham. Será que é possível compartilhar os lucros com os agricultores? Eles dizem, olha, não sei, a gente não sabe se os dados valem alguma coisa, como é que a gente pode compartilhar esses dados sem saber isso? A $50 billion company, going to go up to $500 million a year in revenue. Climate Corp says, they're going to be making hundreds of millions of dollars on the data by com esses dados climatológicos até 2020. Nós achamos que se esses dados forem incluídos no repositório de dados, embora eles não gerem dinheiro, a gente sabe que os agricultores no futuro vão conseguir monetizar ou extrair algum tipo de lucro desses dados. Agora, a renda ou receita líquida lá nos Estados Unidos vem caindo, o preço dos nossos principais commodities, inclusive carne de vaca e carne de porco, não estão bons, os preços caíram. Aqui a gente vê a produção de milho em uma certa região dos Estados Unidos, que mostra que não vai ter muito lucro aqui nessa área. E por causa disso a gente vê que é necessário que eles aumentem a eficiência, usem os dados, façam aquelas coisas que os demais oradores também já disseram, para aumentar a eficiência e ganhar dinheiro, para ter dinheiro para investir também. Então, no momento, nós estamos numa encruzilhada, não existe uma boa resposta, uma resposta adequada para o que vai acontecer nos próximos anos. Aconteceu muita coisa nos últimos 3 ou 4 anos lá nos Estados Unidos, mas a situação estava propícia lá nos Estados Unidos. Então, agora a gente vai ter que esperar para ver o que o futuro nos trará. No final das contas, eu diria que os nossos agricultores estão muito empolgados com essa iniciativa, mas também estão bastante nervosos. E como representante desses agricultores, a gente acha importante participar dessa discussão com as empresas de startup, as empresas pequenas, médias e grandes, para garantir que os agricultores estejam bem representados quando essas decisões são tomadas. Muito obrigada pelo convite e pela sua atenção. All right. Thank you, Mary, for your wonderful and very clear presentation on the perspective of farmers. Nós não exercemos ela com tanto afinco perante principalmente perante os legisladores, do ponto de vista da nossa sociedade, né? Vamos passar a palavra ao... Eu vou seguir a ordem aqui ao Matheus Barros, que é o líder comercial para a América do Sul da Climate Corporation. Acho que, primeiramente, Mary, a maneira como você trouxe os pontos, acho que certamente vai trazer muita oportunidade de aprendizagem aqui para o Brasil.
Eu acho que dois princípios que estão norteando essas discussões de diálogo e transparência certamente ajudam muito a chegar num objetivo comum. Então, acho que foi muito esclarecedora e muito importante e os pontos que você trouxe aqui. Acho que, acima de tudo, a gente tem que entender o ponto de vista do agricultor, do usuário. Acho que se você tiver esse mindset, tudo se torna mais fácil. Então, eu aprendi bastante aí com teus pontos aí. Obrigado. Bom, deixa eu falar um pouquinho, acho que já teve a apresentação, mas meu nome é Matheus Barros, eu trabalho com agricultura há 13 anos. E só uma curiosidade um pouquinho sobre a minha história. Eu sou neto de um pequeno agricultor rural do estado de São Paulo, produtor de milho e feijão, que, através da agricultura, formou 20 filhos. 20 filhos, isso mesmo. Sendo que 2 deles são engenheiros agrônomos. Um é um professor lá que é colega do professor Molim, na Exalc. E meu pai, que trabalhou com o desenvolvimento da citricultura nacional durante 45 anos e ele recém aposentou. Agora está curtindo aí a nova fase da vida dele. E hoje estou aqui, depois de 13 anos trabalhando com agricultura em diferentes regiões do Brasil, no sul, nos Cerrados, com a responsabilidade de trazer a agricultura digital para o Brasil através da Climate Corporation. Tá legal? É um prazer muito grande estar aqui, participando desse painel. Meu professor, fui aluno do professor Molim, espero que as perguntas no final não sejam tão difíceis como eram nas provas, professor. Mas é realmente uma satisfação muito grande aqui estar falando um pouquinho sobre a nossa visão sobre a agricultura digital, falar um pouco sobre o que a Climate está trazendo para o Brasil e depois participar do nosso debate aqui sobre os temas aí que o professor está endereçando. Tá legal? Bom, primeiramente, uma rápida reflexão. Acho que a gente, não quero ser repetitivo, mas a agricultura brasileira nos últimos 40 anos foi um exemplo de sucesso aí para o mundo todo. A produtividade cresceu 240%, enquanto que a área cresceu 35%, usando apenas 9% do território, mais de 60% ainda com nossas matas nativas. E é muito interessante esse ciclo, desde a década de 70, com o desenvolvimento do breeding convencional, do desenvolvimento da indústria dos químicos, das sementes, passando pelo plantio direto. Muito feliz, eu trabalhei muito tempo na minha carreira com plantio direto, e o plantio direto é incalculável os benefícios que ele trouxe do ponto de vista de sustentabilidade para a agricultura. Passando pela biotecnologia, pela revolução das máquinas, né, o desenvolvimento das máquinas, e também da agricultura de precisão. E hoje a gente não tem dúvida que nós estamos entrando numa nova fase, que é a fase talvez da revolução dos dados, que é a tal da agricultura digital. Tá? Eu vou mostrar isso daqui é bastante interessante. Cada ponto que vai aparecendo aqui na tela significa 1 milhão de habitantes. Até 1800, nós éramos 1 bilhão de habitantes na Terra. Só mais 130 anos foram suficientes para sermos 2 bi. Hoje, passados mais 70, somos 7, e sabemos que em 2050 devemos estar aproximando aí 9,5 a 10 bilhões de habitantes. Esse é um desafio que nos une aqui. Como produzir alimentos? Existe uma projeção que nos próximos 50 anos teremos que produzir, amarelou, teremos que produzir alimentos na mesma quantidade que produzimos nos últimos 10 mil anos. Tá? Esse é o desafio que nos coloca aqui nesse contexto. Nós teremos que produzir mais, respeitando todos os nossos recursos e, acima de tudo, atendendo um mercado consumidor cada vez mais exigente. Acho que o Fernando vai trazer aqui o exemplo da AgroTools, o trabalho de rastreabilidade, a importância dos agentes da cadeia a demonstrarem para os seus consumidores que os produtos estão sendo produzidos de uma maneira sustentável, correta.
e isso daí é um desafio extremamente importante que a gente vai ter que estar preparado para isso. Tá? A gente costuma dizer, uma frase que me impactou muito recentemente, que eu ouvi, foi que nós não estamos vivendo uma era de muitas mudanças. Nós estamos vivendo uma mudança de era. Tá? Então, a gente tem passado por uma série de revoluções que estão trazendo muitos impactos na nossa vida. Eu queria trazer aqui, antes de entrar na agricultura digital, só trazer um elemento aqui para gerar uma reflexão em todos nós. Vou trazer um exemplo aqui do setor de transportes. Como todos nós chegamos aqui, tá? Aqui em Brasília. Alguns certamente utilizaram esse famoso aplicativo Waze, que é um excelente exemplo de Big Data. Temos milhões de carros conectados, milhões de celulares, que rapidamente respondem para nós a melhor alternativa de rota para a gente sair de um ponto A para um ponto B. Esse é um excelente exemplo de Big Data. Logo, logo, não muito distante, acho que vocês estão acompanhando essa revolução, teremos carros automatizados. Então, para vir até aqui, a gente talvez possa responder nossos e-mails, estar mais descontraído, e certamente isso daqui vai acontecer num tempo que acho que vai ser menor do que a gente imagina. Para os mais ousados ainda, tá? Talvez para os mais ousados, quem conhece aqui o Yang 184 na China, que já tem lista de espera, que é um drone de transporte individual. Tá? Esse produto está em desenvolvimento, mas já tem fila de espera. Tá? Talvez está um pouquinho mais distante, mas talvez a gente vai chegar lá. E por último, um evento como esse, talvez em pouco tempo, aqui a gente tem várias gerações e talvez as novas gerações aqui prefiram não estar presentes aqui, mas estar presente aqui na terceira fileira, através da realidade virtual, participando em tempo real de um evento como se estivesse presente aqui dentro. Isso também não é nada de novo que a gente está vivenciando. Tá? Eu trouxe o exemplo aqui da indústria de transporte, mas uma série de outras indústrias já estão utilizando, saúde, educação, e a gente vai fazer algumas reflexões sobre agricultura. Tá? Então, a gente está passando por uma grande revolução digital que passa por Big Data, que passa por Internet das Coisas, inteligência artificial, uma série de tecnologias, redes neurais, que estão propiciando esse tipo de discussão que nós estamos tendo hoje aqui. Então, certamente é um bom dilema aí que a gente tem que conviver. Na agricultura não vai ser diferente. A utilização de todos esses elementos também serão utilizados na agricultura. E aqui a Mariana trouxe, eu acho que o Fernando vai trazer para nós aqui também alguns exemplos, eu vou trazer da utilização desses princípios para a agricultura. Tá? Para isso, eu queria passar um vídeo que demonstra um pouquinho a nossa visão, aonde a gente vai chegar com relação a isso. Acho que o interessante desse vídeo é que, talvez com exceção das aranhas robóticas ali, todas as outras imagens são imagens que realmente foram coletadas de tecnologias que já estão disponíveis, a maioria delas. Só as aranhas ali que tem um efeito um pouquinho mais ambicioso aí. E chegamos na agricultura digital. A agricultura
a agricultura não vai ser diferente, ela vai passar por tudo isso que está acontecendo em vários outros segmentos. Tá? Essas fotos que compõem esse slide já são fotos referentes a agricultores brasileiros, tá? Que já estão utilizando essa plataforma da Climate Corporation aqui na América do Sul, tá? Já percebendo os benefícios de se ter as informações mais rápidas, mais conectadas e a utilização de Big Data. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe agora sobre o que a Climate está trazendo e o que ela é. A Climate é uma empresa que hoje ela foi adquirida pela Monsanto em 2013. Ela nasceu no Vale do São Francisco, na Califórnia, no meio do Vale do Silício, e ela nada mais é do que uma plataforma digital que ajuda o agricultor a maximizar a sua rentabilidade através de um entendimento profundo de cada talhão e o monitoramento diário de suas operações. Isso é Climate Field View. No Brasil, nós estamos numa fase de pré-lançamento. Hoje temos 80 agricultores nos estados do Mato Grosso, Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul, que estão testando, não diria testando, estão conhecendo em primeira mão esse produto que nós devemos estar lançando nos próximos 12 meses aqui para a região. Tá? Só rapidamente passando, eu acho que o nosso colega aqui da Formil, que ele também mostrou uma foto parecida, com um conceito parecido, mas hoje gerenciar dados é algo muito complexo. Isso daqui talvez representa a média, mas não... Claro, a gente sabe, especialmente no Brasil, nós temos muitos agricultores muito sofisticados hoje, mas isso representa a média. A presença de pendrives, fichários, softwares bastante complexos de se gerenciar esses mapas, essas informações, anotações em cadernos. E essa é a maneira como a gente acredita que a gente vai trazer uma ajuda muito grande para os agricultores de acelerar significativamente esse processo de tomada de decisão e, consequentemente, aumentar as produtividades. Como que basicamente funciona o produto, essa primeira a camada de produto que a gente está trazendo para a região? Tá? São sensores que são instalados em semeadoras, pulverizadores e colheitadeiras. Tá? Eles permeiam por várias marcas, isso é bastante importante. Por exemplo, hoje, esse sensor ele é compatível na colheitadeira John Deere, Case e New Holland. Antes, um agricultor, quando iria fazer um mapa de colheita, ele tinha que ir, através de um pendrive, coletar a informação desses 3 sistemas. Hoje, a gente está integrando isso para ele de uma maneira real-time. Sincronizou, está pronto. Tá? Através de todo esse processamento de Big Data, algoritmos que são gerados lá fora. Tá? Esses sensores são instalados nas máquinas, através de Bluetooth eles conversam com iPads que estão dentro da cabine dos tratores, tá? Que trabalha no ambiente offline, isso é extremamente importante na nossa realidade no Brasil, infelizmente não temos cobertura 3G no Brasil. Eu tive há 3 semanas atrás visitando um agricultor americano, estava no meio da fazenda 4G. Ai, que inveja! Dentro da fazenda, recebendo as informações, todas as informações ali, literalmente em tempo real. Esse iPad sincroniza com a nuvem, dado a conexão, e automaticamente o agricultor recebe vários mapas, relatórios, informações que ajudam ele a tomar a decisão. Não necessariamente trazem a resposta, mas ajudam ele a tomar a decisão. Tá? Aqui é o famoso sensor. Alguns colegas chamam de pequena batatinha, uma batatinha que você acopla nos equipamentos. Tá? Aqui eu vou trazer para vocês algumas telas, algumas imagens que são possíveis de serem atingidas com relação a isso. Aqui eu estou trazendo, por exemplo, um mapa de... Talvez esteja pequeno para vocês verem aqui. O mapa aqui, olhando, né, para a visão de vocês. O da esquerda é um mapa de população e o mapa da direita é uma informação de velocidade. Se vocês olharem aqui, aonde o tratorista, o operador andou mais rápido, ele teve um comprometimento da população final. O que isso significa? Menos rentabilidade, menos produtividade. Um simples fato de você alterar a velocidade causou um impacto. Indo mais além, essa mesma área foi colhida. E aqui, em cima do mapa, da esquerda de vocês,
em cima do mapa de população, eu estou entendendo um dos muitos fatores que podem impactar a produtividade. Nesse caso aqui, população. Então, claramente aqui eu estou tendo essa facilidade. Quanto me custou um erro de população, um erro de mudar, de não seguir a velocidade recomendada de plantio, por exemplo. Tá? Um outro exemplo, aqui também é um talhão, onde, de uma maneira muito simples, acho que vocês conseguem visualizar aqui, a ferramenta permite isso. Sobre o mapa de produtividade, eu circulo com o meu dedo sobre o mapa e ele me gera um relatório como esse. Qual foi a área demarcada, qual foi a produtividade, a umidade por tipo de solo, híbrido, data de plantio, altitude. E tudo isso ajuda a você cada vez mais investigar os efeitos que estão roubando produtividade de suas propriedades. Tá? Esse é um outro exemplo. Aqui vem um pouco o conceito da integração. Esse produto aqui já está pronto nos Estados Unidos, a gente está tropicalizando esse produto para o Brasil, mas essa plataforma ela vai reunir informações de clima, de informações sobre fertilidade, informações sobre meu histórico de produtividade, vai me trazer alertas, imagens de satélite de NDVI, que medem todos os índices de vegetação. Então, toda essa camada de informação vai estar numa única central. Tá? Novamente, isso daqui já está pronto. Nos Estados Unidos, os clientes lá já estão tendo acesso a isso. E aqui a gente vai trazer isso daqui junto ao lançamento comercial da Climate para cá. Aqui é um exemplo de um benefício de uma imagem de satélite, onde facilita muito a vida do agricultor no monitoramento de sua propriedade. Talvez hoje a gente, que é um desafio da indústria como um todo, que eu acho que a Mariana trouxe para nós aqui, foi o que eu faço com essa imagem de satélite? Uma coisa já dá para ajudar muito. Se você observa essas diferenças nas cores, eu posso visitar o campo, georreferenciar esse problema e pelo menos eu já tenho um histórico aqui. Nós temos um avanço significativo para fazer com imagens, câmeras hiperespectrais, tem todo um desenvolvimento que pode trazer muitos benefícios. Mas hoje, um simples fato de você já entender esse desenvolvimento vegetativo da tua propriedade, já vai ajudar você a gerenciar essas informações. Aqui é um exemplo de relatório que chega na mão em tempo real dos agricultores. Então, colheu ou plantou. Aqui é um exemplo de um relatório de colheita, onde ele consegue comparar a sua média, tá? Ele compara ele com ele mesmo. Quais foram os meus talhões, os meus campos, que trouxeram minha produtividade para cima, para baixo? Quais os híbridos que produziram mais, menos, por data de plantio? Uma série de informações. E tem um princípio muito básico aqui, que é a simplicidade de uso. Então aqui, infelizmente não estou fazendo a simulação real time, mas você simplesmente navega sobre a ferramenta, clica, abre, fazenda, talhão, híbrido, de uma maneira muito simples e muito, muito rápida e eficiente. Aqui eu estou trazendo um exemplo. À medida que você acumula informações, histórico de produtividade, imagens de satélite, você começa a poder sugerir prescrições para os clientes. Então, baseado nesse teu histórico, baseado nesse teu histórico de potencial, você pode, para determinada área, utilizar determinada semente, determinada população, com a finalidade de você maximizar teu lucro ou maximizar tua receita, trazendo várias possibilidades. Com um princípio muito importante, essa é uma recomendação, mas que o agricultor, o seu consultor, eles têm a possibilidade de alterar essas informações. Isso é o que está vindo do Big Data, isso é o que está vindo do algoritmo. Mas ele conhece também muito bem a tua propriedade. Então, o campo é aberto para ele fazer qualquer tipo de informação. E aqui, finalmente, é o meu último slide. Por exemplo, esse é um produto que para o Brasil vai levar um pouco mais de tempo para chegar, mas através de algoritmos, de previsões climáticas, histórico de chuva, você acompanha o comportamento do nitrogênio no solo, onde você consegue melhorar o momento de entrada, você não joga muito, não joga pouco, você maximiza a utilização de nitrogênio no solo. Esse é um produto que já é comercial lá fora e que a gente está trabalhando para trazer para cá também. Tá?
Falei que era meu último, não é o último. Hoje a Climate nos Estados Unidos nós estamos presentes em 35 milhões de hectares, são aproximadamente 100 mil usuários e 6 mil hectares cobertos com alta definição, com mapas de plantio, de colheita e alguns com pulverização. Tá? Então, principalmente o nosso grande conceito aqui é o quanto que esses dados vão ajudar o agricultor a melhorar cada decisão que ele toma. Hoje, um agricultor, ele toma aproximadamente 40 decisões no plantio de soja. Aquele que planta milho mais soja, ele toma aproximadamente 100 decisões. Como que o dado, a ciência, vai ajudar ele a melhorar cada decisão? E a gente sabe que isso daí vai ajudar muito ele a finalizar a tua produtividade. 10 segundos aqui só para finalizar e passar a bola aqui para o professor. Obrigado, Matheus. E passo imediatamente a palavra ao Fernando Martins, que é CEO da AgroTools, com quem a gente tem estado em alguns eventos por aí. Fernando, por favor. Está funcionando. Pessoal, boa tarde. É bem o meio da tarde, eu queria fazer um exercício com vocês primeiro. Todo mundo levanta a mão assim, só para a gente acordar. Isso já é parte da apresentação. Agora, só abaixa a mão quem nasceu antes de 1990. Nossa, que bacana. Todos nós vivemos no mundo sem celular. Aqui, você não viveu no mundo sem celular, tem um pessoal ali que não sabe o que é viver no mundo sem celular. 1990, dezembro de 1990, existiam 700 aparelhos de celular no Brasil. A operação começou no Rio de Janeiro e hoje nós temos mais aparelhos de celular do que temos brasileiros em operação no Brasil. Agora eu venho aqui falar para vocês que nós temos uma revolução acontecendo, que é uma revolução que vai ter um impacto na vida das pessoas maior do que a chegada da telefonia celular. Falar um pouquinho só, na minha família, Matheus, meu avô não era agricultor. Meu avô ele trabalhou um pouquinho na colheita de café, e a única coisa que ele falou para mim é que aquilo não era trabalho para a gente. Então toda vez quando as pessoas falam, nossa, essa tecnologia não vai tirar emprego das pessoas, depende muito do emprego que a gente está falando, tem que aumentar muito a qualidade, né? Essa revolução digital do agronegócio faz parte de uma revolução maior, a revolução da internet das coisas. Até o final da década nós vamos ter 50 bilhões, 30 bilhões, os números são gigantescos, de dispositivos conectados, dos quais aqui no Brasil são 2 bilhões. 2 bilhões é 10 vezes o número de aparelhos celulares em operação hoje, até o final da década. Muito disso na agricultura. Eu sou um cara de Haiti, eu comecei a ganhar dinheiro com Haiti em 1984, antes de vocês nascerem. Trabalhei nas corporações, em diversas corporações, IBM, Intel, etc. Mas agora estou na AgroTools, uma empresa que eu vou contar um pouquinho para vocês no final, depois de mostrar onde é que está essa tal dessa revolução digital, né? Primeira coisa, por que são 2 bilhões de dispositivos sendo conectados na internet, nessa internet das coisas? São forças econômicas. Primeiro, todo mundo sabe que o mundo financeiro já funciona dessa forma. Você vai para Kuala Lumpur, tira dinheiro no caixa eletrônico e, infelizmente, o dinheiro é deduzido aqui no Santander quando você volta de viagem. Isso já funciona. Revolução no mercado de marketing, em varejo. Eu quero conhecer cada vez mais o meu consumidor, então quanto mais dados eu tenho sobre esse consumidor, melhor eu entendo ele, melhor eu entrego o produto para ele. Aqui as cidades digitais, cada uma dessas fotos seria 1 hora de apresentação, não vou falar muito dessas. Aqui nesse caso você tem turbinas eólicas, que se não conectadas, seriam dificílimas de se dar manutenção. Você imagina, isso aí é um dia bonito. Agora imagine isso um vídeo, essas pás virando, quem já viu isso na estrada, uma pá que vai daqui naquela parede, no mínimo. E você tem que mandar uma pessoa aí, se isso aí não estiver conectado na internet das coisas, o sujeito tem que ser técnico em ATI, homem RAM,
alpinista e ainda fazer isso para todas as 40 mil turbinas, né? Então, custo tremendo de operação. Esse é um caso bacana, essa é uma turbina da GE, que eles colocaram essa turbina na internet das coisas. Os dados são coletados durante o voo hoje. Você não para essa turbina no hangar para fazer manutenção, etc. E com isso, primeiro o avião continua a voar durante aquele dia que ele ficaria parado no hangar, mas você reduz o custo operacional disso de uma forma muito interessante. O Big Data que é coletado durante o voo são dezenas de horas de voo, em vez de você ficar só com aquele dia de experimentação, nessas dezenas de horas de voo você coleta toda essa informação, envia para Londres, no centro da GE, Predix, que eles rodam esse sistema de previsão de manutenção. Eles descobrem que a bomba 34 está roncando esquisito e que daqui 3.000 horas alguma coisa tem que ser feito. Não é já, não é aquele negócio pega um técnico em emergência, manda no aeroporto em que essa aeronave vai descer, não. Vamos planejar, vamos pensar agora uma manutenção coletiva e até eu vou pensar no seguinte, eu vou fazer essa manutenção lá em São José dos Campos, na Selma, que é o lugar mais barato de se fazer a troca dessa bomba, e é fato isso. Então, com esse sistema, a GE colocou-se numa vantagem competitiva tão grande que praticamente tirou todos os seus competidores do mercado, todos eles tiveram que entrar na internet das coisas. Então, a internet das coisas existe porque é economicamente importante, não porque é bonito. E a agricultura, como é que fica nisso? Esse é o desafio que o Matheus colocou, o presidente da Embrapa colocou, alimentar 9,5 bilhão de pessoas com várias complexidades. Primeiro, não tenho mais terra arável, tenho problemas de 20% já está degradado, eu tenho problemas de água, eu tenho problemas de clima, o gás carbônico aumenta, a planta gosta de gás carbônico, cresce mais rápido, tudo aquilo que o agricultor sabia, na melhor prática, passa a não valer. Eu preciso de ter algoritmos, eu preciso ter automação. E essa perda muito grande em todo o sistema agrícola, 28% de tudo que se produz se perde. Se perde muito por falta de informação, até na cadeia logística. Agora, como é que a gente resolve esse problema? O Matheus já passou o primeiro vídeo. Sérgio, nós não vamos passar não, segura aí. Vamos em frente, só passa o segundo, tá bom? Tem um vídeo que mostra essa transformação digital, como é que funciona isso na agricultura. E é bem aquele vídeo interessante que o Matheus mostrou da Climate, em que você tem todos esses dispositivos conectados e os dados circulando. Esse artigo aqui mostra que a agricultura tem procurado muito ajuda do Vale do Silício para resolver os seus problemas, né? Então, quando a Amanda apresentou a AgroSmart, o pessoal da Formilk, etc., a gente fica pensando, puxa vida, será que isso é só lá? Na verdade, não. Quem sabe o que é isso aqui? Ninguém sabe? Ah, bom, já sabe. Então, isso é um pulverizador da Jato Agrícola, um produto brasileiro, e esse centro de inovação do agronegócio que foi mencionado no início da apresentação é um centro criado pela Jato Agrícola para que esses dispositivos todos entrem nessa revolução da internet das coisas. A pesquisa tem sido feita aqui no Brasil há 2 anos, e esse é uma das empresas agrícolas procurando empresas do Silicon Valley para resolver o problema. Agora, vamos em frente. De onde está indo esse dinheiro? Aquela curva em verde ali mostra o capital de venture capital nos Estados Unidos entrando no agrícola. Só nos últimos 2 anos aí nesse registro a coisa quase dobra. E onde vai esse dinheiro? Vai em germoplasma, vai em genética, mas vai também naquelas 3 áreas ali. Drones, sensores e raciocínio geoespacial. Vou dar 2 exemplos para a gente chegar no geoespacial, que é a área da AgroTools, para eu falar um pouquinho para vocês sobre o que é que a gente trabalha. Bom, primeiro aqui em robôs, você tem essa empresa aqui, uma empresa que faz um robô de colheita de morango. Cada uma das mãos robóticas vai, escolhe o morango vermelho, e vocês podem ver nas caixas a qualidade do resultado, né? Aquela curva ali mostra a penetração de robôs em agricultura até o final da década, estimado pela Tractica, que é uma empresa de pesquisa, né? Na área de sensores, você tem empresas como a CropX, que trabalha em irrigação. Irrigação é um negócio quente, uma área interessante que vocês escolheram na AgroSmart para começar. A CropX coletou $10,5 milhão em venture capital para suas operações. Isso aí é simplesmente um parafuso, mais ou menos desse tamanho, que o sujeito põe no chão, tem uma anteninha ali, isso tudo se comunica e você consegue fazer a administração hídrica, status do seu solo. Agora, essa área é interessante, a agricultura de precisão
e Big Data Geospatial Reasoning, raciocínio espacial, leva a um resultado muito interessante. Tem 2 estudos aqui, um do World Economic Forum e outro da Boston Consulting Group, que demonstram que o uso dessas melhores práticas levam, primeiro, a 18% de melhor eficiência no uso dos insumos e 4% de produtividade adicional. Isso aí, olhando só para grãos no Brasil, geraria uma economia de 7,2 bilhão de dólares por ano. Esse é aquele primeiro ponto. Por que isso vai acontecer? Vai acontecer porque existem forças econômicas. Agora, como que funciona essa coisa da circulação de dados? Todo mundo, quando pensa em Smart Digital Agriculture, o sujeito pensa em circulação de dados na fazenda, primeiro ali dentro da porteira, né? Então, esse aqui é um exemplo de controle integrado de peste, né? O que é o ponto desse slide? Se eu inicio ali no sensor, ali embaixo, né, aquele triângulo ali, onde é que ele está? Aqui, isso aqui. Isso aqui seria uma armadilha, isso aqui é um drone, enfim, eu tenho Field Sensor Data, tenho dados vindo do campo. Aí eu chego aqui, eu tenho dados geoespaciais, pegando até um pouco carona aqui da Climate. O sujeito tem todos os equipamentos conectados ali com a batatinha, né, pegou todo aquele dado, esse dado está disponível. Agora eu tenho aqui embaixo DuPont, ou produtos agroquímicos, eu tenho notas de aplicação desses agroquímicos. O ponto desse slide, eu não vou seguir todo o fluxo. Aqui eu tenho o plano de prescrição e aqui eu tenho a ação. Cada um desses logos aqui tem dados que são importantes para a tomada de decisão. O agricultor, entre o plantio e a colheita, toma 30, 40 decisões. E hoje em dia, quer dizer, no início dos tempos era no bico da bota, hoje em dia ele tem muita coisa que ele ainda precisa adivinhar. O vídeo que eu não passei, que é um vídeo da Agco, ele tem uma frase que é muito impactante. What if? E aí mostra esse cenário de futuro, tudo conectado, tudo bacana. E aí ele fala, what if our decisions were based on data? E se as nossas decisões fossem baseadas em fatos, em dados? Esses dados todos aqui são necessários para que essa aplicação seja ótima, né? Então a federação desses dados, o compartilhamento desses dados, de uma plataforma que estabeleça a confiança, né? O trust, como a Mary falou, não existe trust no sistema. A gente precisa ter uma plataforma em que os dados pertençam aos seus donos e que eu tenha essa confiança. Agora, o que é interessante é o seguinte, a agricultura ela existe numa dimensão muito maior, fora da porteira. Quando a gente olha aqui, a circulação além da fazenda, você tem aqui, obviamente, o produtor, mas eu tenho o mercado financeiro, a originação de produto, eu tenho o consumidor final, supermercados, distribuição, provedores de insumos, isso tudo associado ao território. Essa foi a sacada do Sérgio, que é o fundador da AgroTools, que está aqui com a gente. Ele falou, os dados, eles têm que ser associados ao território, porque o sujeito amanhã vende metade da fazenda, eu tenho condição de ter esse dado por um longo tempo, se ele for todo associado ao território. Como que a gente faz esse georreferenciamento? Diversos grupos agora já advogam pela necessidade da curadoria de um banco de dados georreferenciado, que era aquilo que a Mary estava falando. A gente precisa ter um lugar para colocar esses dados, um lugar que todo mundo confie, como num banco. Eu ponho meu dinheiro no banco, quando eu falo banco de dados, a gente tem que pensar no sentido Banco do Brasil de dados. Colocar esses dados lá. Agora, o que é a AgroTools? A AgroTools é uma empresa que tem essa missão aqui, que é conectar os diversos atores do agronegócio através de uma plataforma que gera insights, que permite a geração e entrega de insights para os nossos clientes. Quem que são esses clientes? Bom, primeiro, os atores são esses que eu comuniquei ali no outro slide. Os clientes hoje da AgroTools são as seguintes empresas, são as corporações, eles procuram insights. E aí eu tenho essa dificuldade, porque eu morei 20 anos nos Estados Unidos, como é que eu falo insight, né? Então, insight pode ser sacada, pode ser clarividência, é um dado, uma conclusão muito importante que eu tirei baseado num grande volume de dados, né? Então, vou dar um exemplo aqui, que eu uso sempre. Um insight é o seguinte, primeiro definindo dado. Dado é uma temperatura, 39 graus Celsius. Excelente. Informação, o professor Molin está com 39 graus Celsius. Então agora eu localizei essa informação.
não é mais dado. O próximo passo é o conhecimento. O professor Molin é um ser humano, não é um robô. 39 graus Celsius significa febre. Então agora é o meu conhecimento. E o último passo é o insight. 20 gotas de Novalgina. Ou se for nos Estados Unidos, Tylenol, porque a Novalgina não é tão popular lá. Mas a ideia do insight, o que a AgroTools vende são esses insights. Então, como a Mary falou, os agricultores já estão atolados em dados. 83% dos agricultores americanos se consideram perdidos nesse emaranhado de dados. O que é importante é extrair essa essência. E é isso que a AgroTools faz. Nós temos diversos produtos, não somos uma startup company, diversos produtos que atendem às necessidades dessas corporações de um lado, e do outro lado nós temos o produto TerrasWeb, que é um produto que é focado para o agricultor. Então, como a Mary falou no início, é importante que você tenha uma plataforma do agricultor para o agricultor, que ele confie e que esses dados, quando utilizados, sejam remunerados. Então existe aqui um modelo de negócio interessante em que o agricultor hoje produz milho e amanhã ele vai produzir milho e dados e vai ser remunerado por isso. Nada mais justo para que ele tenha acesso e para que as corporações do outro lado tenham acesso a esses dados agregados, né? A pergunta até que eu fiz pelo aplicativo para o painel anterior foi justamente quem é o dono dos dados do Farm Milk, né? É interessante que o processo de monetização do Farm Milk, o que eu entendi, vai ser baseado na venda desses dados agregados para as corporações. Eu acho que esse é um modelo muito interessante para todos esses tipos de aplicativos que de um lado você tem o produtor e do outro as corporações. Então essa ideia de ter as corporações de um lado e os fazendeiros de outro, eleva a confiabilidade no sistema. Os fazendeiros vão ter uma plataforma em que eles confiam, as corporações vão ter plataformas do outro lado em que eles têm condições de extrair as informações e os insights que eles precisam. Uma coisa importante que eu esqueci aqui, senão o vídeo não vai fazer sentido, para as corporações nós temos diversos produtos. Um deles é o TerraSafe, que é uma plataforma de compliance socioambiental. Então, quando um supermercado vai comprar carne, ele quer que aquela carne não tenha nenhum atributo negativo, como desmatamento, trabalho escravo, etc. Esse é um sistema que provê essa garantia, e acho que seria interessante agora a gente rolar. Sérgio, vamos rolar aquele segundo vídeo para o pessoal entender como é que funciona o sistema Safe do Walmart. Todas essas variáveis são monitoradas pelo sistema a cada 24 horas. E toda vez que uma compra é feita pelo Walmart, eles vão fazer um check. A gente vai ver um pouquinho mais de detalhe aqui. Então, o primeiro passo de tudo que a gente faz é essa identidade geográfica. Onde está esse fazendeiro? E aí você tem uma evolução. O sujeito pode me informar o município, ele pode me informar um ponto no mapa ou até o polígono da fazenda. E em cada um desses critérios a gente vai trabalhar. E quanto mais preciso a informação que a gente tem sobre o polígono, melhor, mais precisa a certificação ou a análise. E essa é uma tela do sistema. Isso seria um sujeito no Walmart tendo uma fazenda negativada.
E nesse caso esse critério não foi aprovado, um dos critérios. Está ali o polígono da fazenda e o overlap com a área ou de preservação ambiental, ou do desflorestamento, ou algum outro critério socioambiental negativado. Agora eu vou fazer um outro exemplo em que tudo deu certo. 99% do tempo os fornecedores estão habilitados. Então o que acontece na cadeia de operação do ERP do Walmart, ele vê uma bolinha verde e ele segue. No caso da negativação, aí você tem um processo em que você pode disparar ações do ponto de vista de correção, um programa de correção socioambiental para que aquele produtor volte a ser aprovado. Esse sistema, enquanto o Sérgio volta para a apresentação, esse sistema hoje é considerado o melhor método de monitoramento socioambiental no mundo. Semana passada eu estive em Washington e em Nova York apresentando o sistema. 20 e tantas, acho que eram 22 ONGs analisaram isso. ONGs do tipo Greenpeace, The Nature Conservancy, Rainforest Alliance e aí vai. O Greenpeace fez uma auditoria em cima desse sistema. Ele é 98,9% acurado, o que é melhor do que você fazer um field survey, é melhor do que enviar um sujeito de caminhonete lá para fazer essa inspeção. Então esse é considerado o melhor método de monitoramento socioambiental, mas não é essa a missão da AgroTools. A missão da AgroTools é conectar toda aquela cadeia de valor e gerar insights. Esse é só um exemplo de insight para o Walmart, né? Bom, minha apresentação já acabou, mas eu tenho um minuto aqui, eu vou falar de duas coisas a mais. A primeira, o planeta é observável. Cada uma dessas bolinhas é um satélite em operação. São 4.500 satélites orbitando a Terra hoje em operação. Então, se você tem a ilusão de que ao sair do estacionamento e você está segurando uma lata de cerveja que ninguém sabe a marca da cerveja que você bebe, esses satélites têm resolução para isso. Mas está ficando cada vez mais observável. Nós vimos aí as tecnologias todas, drones, sensores no campo, etc. E esse é um ponto muito importante que acho que é o que o painel está fazendo. Nós precisamos de marco regulatório para fazer com que esses dados circulem cada vez mais. Ele tem que fomentar a circulação de dados e não bloquear. E existe uma apresentação muito interessante do Vivek Kundra, que era o Chief Information Officer do Obama, e ele dizia o seguinte: marco regulatório deve avançar a inovação. Mas muita gente pensa, nossa, regulação é aquela coisa para engessar, para parar, etc. Nesse caso, o marco regulatório pode realmente facilitar e agilizar muito, porque o grande problema, como a Mary falou no início, é fundamental que você tenha confiança no sistema. Confiança, eu tenho que ter segurança legal. Se eu sou dono dos dados, eu sou o dono. Não significa que eu tenho a capacidade e até o direito de modificá-lo. Então, um exemplo típico, todo mundo tem carro aqui, você tem no odômetro do carro quantos quilômetros você dirigiu. Você é dono daquele dado, mas você não tem direito de colocar 2.000 quilômetros e vender esse carro mais barato, ou melhor no mercado, enfim. Essa propriedade dos dados é um dos temas que a gente vai discutir aqui daqui a pouquinho. Outra coisa, meus slides estão em inglês, esse diálogo é em inglês. Por que o Brasil, né? Por que o Brasil? Então, muita gente citou esse dado aqui, o Brasil é a segunda economia agrícola do planeta, etc. Mas esse dado aqui eu queria compartilhar com todo mundo, porque é o que me motiva a estar como CEO da AgroTools, permanecer no Brasil. Eu sou cidadão duplo, sou cidadão americano, morei 20 anos lá, eu poderia ir para Miami amanhã numa passagem só de ida. O que eu estou fazendo aqui? Alguns amigos me perguntam isso, o que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo o seguinte: 9,5 bilhão de pessoas vão depender do Brasil. Olha essa curva, isso aqui é um relatório da McKinsey. A disponibilidade de terra no Brasil é equivalente ao total da Índia. E aquele slide que o Matheus apresentou com as bolinhas amarelas, não tem espaço que não é amarelo na Índia. Hoje, olha a situação da Índia, 174 milhões de hectares. Quanto que tem disponível para crescer lá? Zero. Então a economia agrícola do Brasil vai crescer, vai continuar a crescer. Até vou compartilhar um dado com vocês aqui. O nosso negócio, o negócio da AgroTools, esse ano cresceu 90%, 89, alguma coisa, com essa economia. Ano que vem, mais do que dobra. Então essa é a razão pela qual eu decidi ficar no Brasil, trabalhar no agronegócio digital,
sempre trabalhei em IT, saí de uma grande corporação para tocar essa coisa do Big Data Analytics, porque ele é fundamental para que a gente atinja essa meta de alimentar essas pessoas. Obrigado, Molim. Obrigado, Fernando. E agora nós partiríamos para as perguntas, se é que nós as temos. Enquanto nós não as temos e o tempo é curto, então eu vou endereçar uma pergunta. Uma pergunta a Mary sobre se ela pode, em poucas palavras, explicar para nós a iniciativa do Egg Gateway. Egg Gateway, que é uma junção de empresas, em torno de 250, já se não me engano, visando unificação ou abertura de códigos de dados. E não é americana, é mundial. Yes, so I think it started in America first, and then it's expanded globally in the last 18 months, maybe. But it is a group of about 225. 25 empresas, principalmente dos Estados Unidos, aquelas empresas onde os nerds se reúnem e descobrem forma de trabalhar melhor juntos. Por exemplo, algo que eles recentemente anunciaram foi a criação do ADAPT há alguns meses. Trata-se de uma padronização de códigos para que máquinas, como por exemplo tratores de cores diferentes, possam se comunicar. Se você enviar dados, por exemplo, para um serviço de gestão agrícola, desde que o sistema esteja usando os mesmos códigos que eles desenvolveram, você não vai precisar lidar com vários códigos diferentes vindos de diferentes fontes de dados da indústria. Então, é interessante essa iniciativa, é composta por voluntários que estão ali tentando juntos resolver problemas enfrentados por pessoas de todo o setor agrícola. Okay, now I have a question to my two other colleagues on my right. We know that you're very knowledgeable about this discussion, so could you very rapidly summarize your opinion or the opinion of your company about our discussion on data legislation? After all, this piece of legislation is currently under debate by Brazil's legislative branch. Hoje nós temos no Congresso um projeto de lei, o PLS 330, é um projeto de lei sobre a proteção de dados, né? A privacidade é constitucional, ela já é um direito de todo brasileiro. A questão é como esses dados que eu coloco na nuvem em algum serviço, como é que eles são protegidos, administrados e mantidos, né? Hoje a lei tem diversos pontos, o projeto de lei tem diversos pontos que foram realmente pensados para um consumidor. O sujeito entra numa loja, preenche uma ficha de cadastro, de repente ele começa a receber uma série de bombardeamentos de e-mail e outros canais, etc. Ele tem o direito de chegar nessa lista e falar, olha, elimine todos os meus dados, e a lei hoje prevê um relatório de todos os usos desses dados. Quando os sujeitos que escreveram isso produziram o texto, eles não estavam pensando de forma alguma na agricultura digital. A terra é observável. O fato de que eu estou plantando soja, ou que eu estou plantando ou não estar plantando, não é um dado privado. Então começa primeiro essa situação. O que é um dado privado? Como que a gente define isso? Dependendo de como esse marco regulatório se estabeleça, nós vamos poder ter uma grande dificuldade em ser o país líder em agricultura digital. E eu acredito que o Brasil vai ser um país líder em agricultura digital, talvez o primeiro país do mundo em implementar diversas tecnologias por diversos motivos, né? Nós temos fazendeiros com grande absorção de inovação, a agricultura tropical tem grande variabilidade, quanto mais variável, maior o tamanho do problema, então mais tecnologia você precisa para eliminar essa variabilidade.
mas essa lei ela realmente precisa ser revista com o olhar da agricultura. E os produtores, acho que a Mary aqui representa os produtores americanos, os brasileiros precisam ter a mesma consciência da importância dessa questão, e para que eles preservem os seus direitos, né? Eu acredito que hoje, como está escrita esse projeto de lei, nós teríamos diversos problemas. Um deles é qualquer dado que permita a localização. Então, essa questão da localização é muito importante que a gente enderece. E é importante que vocês todos aqui da audiência que tenham uma opinião nisso se manifestem também. Até quem tiver interesse pode me procurar no final, porque essa é toda a infraestrutura legal que vai permitir que essa revolução digital aconteça com grande velocidade, ou não, né? Acho que o Fernando foi bem feliz em trazer os principais pontos aqui referente à lei. Talvez eu vou trazer aqui a perspectiva da empresa, né? Primeiro, por mais que a gente possa discutir esse ponto, mas o dado sempre é do agricultor, do cliente. Eu acho que tem uma questão da gestão dos dados, que a Mary trouxe aqui de uma maneira muito propícia, mas o nosso mindset, a maneira como a gente realmente vê os dados, é que esses dados são dos agricultores, e que com esses dados utilizados de uma maneira coletiva, a gente acredita muito que o Big Data, que a inteligência artificial, vai trazer muito valor para os clientes. Então, isso é muito interessante, né? A gente está tendo uma adoção de uso fora do Brasil, nos Estados Unidos, muito rápida. Mesmo mediante de todas essas discussões de privacidade de dados, quando o cliente realmente, o agricultor, observa que ele está sendo beneficiado, que ele está tomando melhores decisões e ganhando produtividade, ele vê o benefício e ele certamente adota. E ficou claro também nas pesquisas aqui que a Mary demonstrou para nós, né? Ele realmente está interessado, ele quer tirar valor daquilo. Mas a gente está muito aberto a conversar muito sobre isso. Eu acho que os princípios que a Mary trouxe de transparência e diálogo são fundamentais para que a gente tenha sucesso. E talvez a nossa ansiedade, né, Fernando, é que isso seja resolvido o quanto antes, porque do ponto de vista do investidor, de quantas startups estão sendo desenvolvidas no Brasil, quanto antes a gente tiver uma clareza com relação ao marco regulatório da internet, de todo o uso do Big Data, melhor, né, acelera todo o processo de investimento. So Mateus, I don't want to pick on you because you say, yes, it's the farmer's data, but I show you the slide that says Climate Corp says we're going to take it, we're going to do whatever we want with it, and we're not going to help the farmer financially. So it's really two issues. And the concern I would have, and I don't know enough about the Brazilian system to understand, but I think one of the concerns that farmers in the U.S. have is that if the data indeed gets shared with the government, se os dados forem compartilhados com os estados, com o governo, no caso aqui seria o Ministério do already feel very overregulated in the U.S. by the Environmental Protection Agency, so we feel like if they have even more information that is essa é a principal questão aqui para o Brasil. Eu queria complementar com uma coisa interessante também. Tem alguns casos. Você tem uma fazenda, ela tem um proprietário e aí você tem um arrendatário. O arrendatário faz um certo manejo. De quem é esses dados, né? É do arrendatário ou do proprietário? Agora você tem 10 fazendas, todos eles usando uma semente específica da Monsanto, e ali existe um aprendizado sobre a produtividade, que isso vira uma recomendação global da Monsanto a todos os usuários, benefício do bem comum. Esse dado agregado pertence a quem? Então, esse marco regulatório, ele endereça, ele deve endereçar e entregar clareza. Primeiro, é importante ter a clareza. Segundo, ter a especificidade no que vai ser feito, né? Hoje em dia, muita gente não sabe, até o próprio Estatuto da Terra exige
o uso produtivo da terra, né? O Brasil não tem direito à propriedade de terra. Então, esses dados, quando eu observo a produção, será que esse sujeito está produzindo ou não, isso é uma coisa que o próprio governo deve continuar a ter esse direito de observar para que ele possa até implementar o espírito da lei, né? Então, tem uma série de questões interessantes que nós devemos olhar sempre do ponto de vista dos modelos de uso. Então, todas as nossas contribuições ao governo nesse sentido têm sido as seguintes: olha, independentemente do texto, os seguintes modelos de uso, eles são modelos de uso razoáveis que devem ser suportados em uma boa legislação. Então, essa ideia de você ter um satélite passando em cima dessa fazenda e coletando informações, essas são informações do noroeste da região do Sorriso, no Mato Grosso, não são informações pessoais, são informações estatísticas da região que, de certa forma, estão no domínio público, né? E esse marco está sendo analisado com grande cuidado para isso. Eu acho que a confiabilidade e até o trust no sistema, ele tem que vir de todas as partes, né? Então, esses dados, a solução para o grande problema que a Mary colocou, né? Como que um fazendeiro entrega o dado para uma corporação e essa corporação passa para outra de uma forma não intencional nessa sessão de acesso que o produtor concedeu à primeira empresa. Existem técnicas hoje, e a gente entra um pouco no lado do IT, que é a técnica da federação de bancos de dados. O que significa? Já existem tecnologias hoje que permitem que você entre no banco de dados, mas não leve os dados com você. Então, como que acontece isso? Imagina a Biblioteca do Vaticano e você tem lá aquela guarda suíça, aquele pessoal todo na porta. Você, como um perito, um historiador, você pode entrar na Biblioteca do Vaticano e, com luva branca, olhar aqueles dados que estão lá, anotar alguma coisa alguma conclusão, algum insight no seu caderninho, e na saída a guarda suíça faz uma inspeção em você e você sai só com a prescrição. Então, imagina um sistema da própria Climate. Muita gente tem essa visão que os dados movimentam, mas os algoritmos não. Então, nesse caso é o contrário, os dados não andam. A biblioteca está lá e tem um repositório como esse, mas o algoritmo da Monsanto, ou de seja quem for, da própria AgroTools, entra nesse banco, opera, e ele só é permitido sair com a sua conclusão, que seria uma prescrição cuja propriedade aí é do provedor de serviço e que vai ser adquirida por aquele fazendeiro. Então, existem algumas tecnologias muito interessantes que o Ag Gateway já está considerando na padronização, e eu acho que aqui no Brasil a gente precisaria montar, e até essa é uma das nossas intenções com o TerrasWeb, montar essa plataforma do produtor, em que os dados dele ali sobem, dali nunca saem. O que sobe para visitar os dados são os algoritmos dos provedores de serviço, dos Trusted Advisors, que são contratados para aquela função específica, né? Ok, o tempo já se foi, mas eu vou apontar bem rapidamente duas perguntas aqui. Uma a Mary, porque foi endereçada justamente com relação a uma universidade americana, se você tem a resposta. Alguma universidade do Texas está ativamente envolvida no desenvolvimento dessas tecnologias? A Texas A&M tem estado envolvida em projetos com a Embrapa. Você sabe de algo? Universidades texanas? Não, nenhuma universidade participa desses projetos. E eu não sei o que a Texas A&M faz com a Embrapa. And now to Fernando, two questions. One of them only from Juliano. Erroneamente, como somente preservação ambiental. Ao monitorar ações trabalhistas, áreas de preservação ou mesmo cadastro ambiental rural, que ainda tem prazo para ser feito, o seu sistema não pune indevidamente os pecuaristas? Na verdade, o que o sistema faz, ele implementa um protocolo do cliente. Então, o Walmart, se o Walmart decidir que a cerca da tua fazenda não pode ser amarela, esse pecuarista está penalizado. O protocolo é definido pelo cliente e, obviamente, o Walmart tem interesse de comprar e tem interesse de ter bons negócios. Então, imagino, estou usando o Walmart como exemplo, né? Mas os nossos clientes definem um protocolo. A ideia da sustentabilidade, eu gostei do ponto. A nossa sustentabilidade ela não é definida só como desmatamento, trabalho escravo,
diversas outras variáveis são consideradas. Aí, mas Fernando, como é que você descobre trabalho escravo? Não, exatamente, ação trabalhista, a gente vai atrás da folha de pagamento, a produtividade por área. Se o sujeito está com uma produtividade excelente, com poucos funcionários, eu não acredito em gnomo, ele tem trabalho escravo e eu negativo o sujeito. Aí ele tem que se explicar. Obviamente o cliente vai olhar aquilo, puxa vida, essa fazenda é legal, está negativada, por quê? Não, eu comprei uma ordenha mecânica, eu tenho aqui o estado da arte da agricultura de precisão, pode ver, a tua folha de pagamento está em dia, muda-se o critério. Então, na verdade, não é uma questão de penalizar o pecuarista, não. Na verdade, enaltecer o trabalho dos que fazem bem. Nós estávamos conversando outro dia com o Mauro Lúcio, que era pecuarista no Mato Grosso, e ele estava comentando com a gente, puxa vida, Fernando, eu faço tudo direitinho e ninguém me vê. Então, esses sistemas, com esse fluxo desses dados, o meu sonho é simples, eu vou chegar no supermercado um dia, eu vou pegar o meu celular e o QR Code daquele pedaço de carne vai me dizer que aquela carne veio do Mauro Lúcio. E ele vai receber um pouco mais. Nós fizemos alguns estudos na Nova Zelândia, eu tenho acesso a alguns estudos em outros mercados em que simplesmente com a originação da carne existe 25% a mais de margem, porque é a partir daquele momento que o sujeito vê em que local nasceu esse animal, onde ele foi criado e onde ele foi abatido, e eu tenho uma certa consciência da qualidade da água daquela região, enfim, vários outros parâmetros, eu sei que aquela carne é uma carne premium, e eu tenho certeza que o Mauro Lúcio, quando ele vê o nome dele estampado naquele pedaço de carne, vai ter orgulho de ver isso na prateleira do supermercado. Hoje a gente não tem isso. Aliás, a pergunta vale para o tomate. De onde veio o tomate da salada que você comeu hoje? E será que esse produtor estava com um problema de talvez financiar os estudos de um filho, e se tivesse uma pequena quebra nessa produção ele iria à falência? Que prática de uso de agroquímico esse sujeito usou no tomate que você comeu hoje? Então fica essa pergunta aí para todo mundo. E eu acredito, inclusive quando eu falo com a minha filha vive nos Estados Unidos, ela é médica e trabalha em Boston, eu falo para ela, nós vamos ser daquela geração que o pessoal falava, puxa vida, os remédios com traçabilidade, com um processo no NIH de approval, etc., e os alimentos não. Então existe aí uma evolução, e nós talvez sejamos, como no início da minha fala eu falei, nós todos aqui somos da era do sem celular, certamente 100% de nós vamos ser da era do sem originação. E vai ser um absurdo no futuro próximo esses dados não circularem. Os dados existem, e a tecnologia existe para isso. É possível você ter a originação de um tomate. Lógico que tem custo. Então aí essa preocupação da sociedade de evitar doenças, ter uma melhor qualidade, do produto, ela deriva dessa capacidade desses dados fluírem. E o mais importante de tudo, eu acho que é estabelecer um sistema em que você tenha confiança de todos os participantes nesse sistema, que ele seja justo, que a propriedade dos dados sejam do produtor, a propriedade dos dados derivados, agregados, sejam de quem o derivou, e que esses dados não sejam utilizados como penalização. Muitos dos sistemas são sistemas de monitoramento. Acho que eles não serão mais encarados pelo produtor como um sistema de monitoramento quando esse sistema entregar valor para o produtor. Então, se ele descomoditizar aquele tomate ou aquela carne do Mauro Lúcio, vai valer 25% a mais, não vai ter produtor no planeta que não vai querer ter nenhum sistema desse. Ok. Com isso, eu agradeço Fernando, Matheus, Mary, e damos por concluído esse painel. Muito obrigado a todos.